A caminho da espiritualidade, a caminho da espiritualidade. Olá, irmãos, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Espero que Deus esteja abençoando vocês, que esteja tudo certo na vida dos meus irmãos e das irmãs. Espero que Deus abençoe muito vocês que estão vendo esse vídeo, né? Que tenham uma vida cheia de carinho, cheia de amor, cheio de vitórias, né? Principalmente vitórias espirituais, né? E vitórias assim no sentido de você ter dinheiro, conseguir viver nessa vida, né? Mas cuidado também para não se entregar demais, né? A serviço, a dinheiro, a situações que possam trazer esses conflitos, né? De terceira dimensão, né? Que não fazem parte da reforma íntima. Reforma íntima faz parte do amor, a caridade, né? Você não deseja mal, você deseja amor para os teus irmãos, para todos aqueles que muitas vezes erram com você, fazem alguma coisa com você, se perdoar e fazer as coisas certas com eles, né? Tudo isso faz parte, né, da reforma íntima que você está fazendo, que você deve fazer, né? Não magoar os outros, não ser uma pessoa magoada, não ser uma pessoa ruim, procurar fazer o bem, né? Sem olhar a quem, tá? Aquele que precisa, né, de dinheiro, aquele que precisa de um, de um, de um abraço, aquele que precisa de estar chorando, precisa de um carinho, precisa de um amparo, né? Muitas vezes não é só dinheiro, né? Muitas vezes são outras coisas que importam, né? Quando as pessoas, os irmãos estão passando necessidade. Hoje eu quero falar com os irmãos uma coisa que tem acontecido, sempre aconteceu, na verdade, né? Não é de hoje, sempre aconteceu, mas qual é a visão minha, né, da espiritualidade com relação vai ser o tema do vídeo, né? Filhos que casam com parceiros iguais, né, e trazem tristeza aos pais. Claro que essa tristeza aos pais que eu estou colocando é só um título, né? Eu vou tentar explicar, né, tudo o que acontece e no final eu faço um resumo disso tudo para os irmãos, tá bom? Primeiro vamos comentar assim, né? Por que que os irmãos, né, muitas vezes nasce homem, mas tem todos o seu psicológico, a sua mente, né, mulher, né, feminina, né? Muitas vezes pode ser, né? Claro que tem outros porquês, né? Mas vamos colocar só os porquês da espiritualidade. Pode ser assim que aquele espírito ele nasceu, vamos dizer que seja um espírito que venha a nascer como homem, mas ele se vê como mulher, né? Esse espírito pode ser assim que ele já encarnou várias vezes como homem, tinha um homem muito forte, fazia as coisas inclusive erradas, muitas vezes judiava das mulheres, né? Se aproveitava de ser homem, né? E daí ele está encarnando como mulher. E ainda, por ele estar encarnando faz poucas encarnações como mulher, ainda ele não mudou lá no seu inconsciente final, né? Só um pouquinho. Aí vamos continuar, eu só espirrei. Então lá no seu consciente espiritual, lá nas suas vidas, né? Ainda ele não mudou essa consciência, né? Lá no seu subconsciente ainda, lá no seu corpo mental inferior ainda está registrado muito forte a parte do homem. Então ele vem no corpo feminino ou no corpo masculino, nós estamos falando, né? E ele se acha como mulher. Ou, como eu estava falando, né? A pessoa nasce muitas vezes no corpo de homem, né? E faz talvez muito mal, faz as pessoas sofrerem muito, as mulheres sofrerem muito, e depois experimenta, né? Umas vidas como o feminino, como mulher. Só que como ele tem o caráter dele, o ego dele ainda tá como masculino, né? Mesmo nascendo em corpo feminino, ele ainda puxa isso muito forte das encarnações que ele teve como homem. Então ainda vai ter ainda algumas encarnações ainda vai ter traços muito fortes de homem, né? Principalmente gostando de mulheres, né? Nasceu como homem, mas ele é uma mulher, né? E ele muitas vezes gosta de um outro homem, né? Porque como ele está num corpo
de mulher, ele está no corpo de homem, mas o espírito dele viveu muito tempo como homem, ele vive sofrendo, né? Então ele sofre e quando ele, como o espírito dele é feminino, então ele vai querer ter um homem, ele é um homem, mas o espírito dele nasceu feminino, mas ele nasceu muito tempo como homem, né? Então agora ele vai começando a passar por dificuldades. Tem também a mulher, mesma coisa, a mulher nasce muito tempo como mulher, e depois faz muita coisa errada e a espiritualidade, para ele ter o aprendizado, para ela ter o aprendizado, faz ela nascer num corpo de homem, mas ela ser mulher. Então ela vai ter todos é um homem, mas que tenha todos os trejeitos de uma mulher. Nasce num corpo feminino, né? Mas foi muitas encarnações masculino. E como agora nasceu no corpo feminino, tem os trejeitos de homem, mesmo se nascendo no corpo de mulher. Então, depois de algumas encarnações, isso vai se diluindo, né? Aí ele vai começando a nascer sempre em corpo feminino, né? Nasceu muitos anos, muitas encarnações em corpo masculino, começa a nascer em corpo feminino e vai mudando todo o seu formato, toda a sua psicologia, todo o seu ego, todo o seu caráter, ele vai mudando para a parte feminina depois de algumas encarnações. Ele nasce, as primeiras encarnações como feminino, ele vai nascer bem masculino. E a mesma coisa o homem, né? Nasce como homem, mas muitas encarnações foi mulher. Então ele tem um corpo de homem, mas ele se vê como feminino, como mulher. E por isso que muitas vezes, né, o homem que está dentro do corpo, mas se vê como mulher, tem uma atração por um parceiro homem. E sempre numa atração sempre vai ter dois homens, mas um vai ter uma personalidade mais forte do que o outro, né? Não necessariamente que seja regra, mas a maioria acontece assim. As mulheres também, duas mulheres que vão se juntar, mas sempre uma tem personalidade mais forte, uma tem uma personalidade mais forte do que a outra e as duas vão se unir, se fundir, né? E vão viver, muitas vezes vivem. É como um casal, né, irmãos? Um homem ou uma mulher, quando casam, tem seus altos e baixos, né? Tem suas discussões, né? O que não pode é chegar a vias de fato, vias de agressões, né? Vias de estupro, de fazer alguma coisa errada. Aí é caso de polícia, né? Caso de médico, né? Caso de psicologia daí, né? Mas se você tiver uma vida normal, né? Você é homem, mas se vê como mulher e tem atração por um homem, né? E ficam juntos e tem uma relação muito bonita. E hoje em dia, né? Com as leis amparando tudo, dá para até adotar um filho, né? Dois homens podem adotar um filho, duas mulheres podem adotar um filho, assim como um casal, um homem e uma mulher podem adotar um filho. Tipo, não, um homem e uma mulher não podem ter filho, muitas vezes tem filho, mas tem vontade de adotar, né? Então é isso que acontece, mas isso é pela visão espiritual, né? Porque muitas vezes as pessoas nascem e muitas vezes o espírito está na hora de encarnar como mulher. Ele nasceu várias vezes como homem, mas está na hora de começar a encarnar como mulher para ter uma experiência como mulher, porque o espírito ele precisa aprender ele tem que nascer em várias situações, né? Em várias situações, muitas vezes doente, muitas vezes numa família muito pobre, muitas vezes lá na África, lá na Índia. Ele vai mudando de país e o espírito ele precisa ter essas experiências. E as experiências elas são tanto quanto, né, como igual a vida que você tem do encarnado. Então hoje, vamos puxar para hoje. Hoje eu tenho uma vida encarnada. Dá um exemplo meu. Eu tenho uma vida encarnada, mas eu faço bem, procuro fazer as coisas certas, não procuro fazer as coisas erradas. Então, automaticamente eu estou projetando a minha próxima encarnação numa família melhor, numa família que vai me puxar para o lado espiritual. Vou ter chances, né, já desde criança, nascendo no berço de família que pode ser católica, pode ser evangélica, pode ser espírita, mas tudo correto, né, aquela família correta mesmo, né? Que tem famílias que são, mas não são corretas.
Da mesma forma que um espírito, uma pessoa encarnada, né? Se fosse eu encarnado, começar a fazer o mal, passar os outros para trás, ter um negócio, só querer ganhar em cima, não querer saber de ajudar ninguém, só judiar, só fazer mal para as pessoas, né? Então a tendência de quando eu criar minha próxima encarnação, já estou criando o meu espírito, já estou dizendo como que eu vou querer. Essa é a programação. Existe uma programação espiritual, mas essa já é uma parte da programação. A sua vida encarnado já diz muito do que você vai ser na próxima encarnação encarnado. Porque você vai ter essa vida, vai falecer, vai desencarnar, vai para o mundo espiritual, vai para um umbral, vai para uma colônia. Se for para uma colônia, pode programar a reencarnação, né? Mas já também tem a programação de quando você está encarnado, o que você faz. E a programação nas colônias depois para você reencarnar. Mas tudo dita também do como que você faz quando você está encarnando. Então, a partir da hora que você é mal e você desencarna, você vai para um umbral e muitas vezes não dá tempo de programar nada, você já encarna de novo. Você é resgatado no umbral, passa por um pronto atendimento, um pronto-socorro no umbral mesmo, e já é levado para as câmaras e já é colocado para reencarnar. Nesse caso, o espírito ele não tem muita programação. A programação só vai ser a programação que ele viveu aqui na Terra. Mas se for um juiz corrupto, um político corrupto, um presidente de um país corrupto, um traficante, umas pessoas ruins, né? Então a tendência é dessa pessoa nascer numa situação mais precária, num país mais precário, numa família mais precária. Talvez uma família que não é religiosa, uma família que já está no meio já das drogas, né? Então vai ser como que você vai viver, como que você vai fazer a sua vida. Claro, toda regra tem a sua exceção. O mundo espiritual conhece muito, a gente não conhece nada, a gente está encarnado, está no esquecimento, né? O que a gente dá é só uma pequena palavrinha, né, do que acontece, uma pequena luz do que acontece do outro lado. Tem as programações, tem a parte de Deus, que Deus conhece todos os espíritos que foram criados, né, por Ele. Então, Deus conhece tudo. Então, Deus já sabe tudo. Os irmãos desencarnados, ele já sabe tudo os que programam, né? Os irmãos especialistas que programam realmente as encarnações, ele já sabe tudo, tem todas essas informações. Mas o que eu posso dizer para os irmãos é que se o irmão fizer uma boa caminhada encarnado, vai dizer muito da próxima encarnação, aonde você vai encarnar. Né? Se você já for, você não nasceu num lar de família religiosa, né? Você nasceu num lar meio difícil, mas você com o passar do tempo foi indo, veio para um centro espírita, veio para uma igreja evangélica, veio para uma igreja católica, qualquer outro centro, qualquer outro local religioso ou não, né? Mas que fale sobre o amor, fale sobre Deus, mostre as coisas boas. Então a tendência é que na próxima vida você vai nascer num lugar melhor para ajudar na sua evolução. Toda vez vai ser assim. E como nós estamos indo para a quinta dimensão, então quanto mais a gente fizer, maiores as chances da gente ficar nessa Terra para um mundo de quinta dimensão, né? E aqueles que não conseguirem chegar vão ser transmigrados para mundos de terceira dimensão de novo, né? Essa fase que nós estamos vivendo é de 12 mil anos aproximadamente, do aprofundamento da Atlântida, que veio os outros continentes que estavam afundados, alguns continentes estavam afundados, veio e afundou os de Atlântida e de Ur. E esses continentes afundando, veio os outros continentes mas isso passou-se, né, 12 mil anos. Agora nós estamos no Apocalipse, na Revelação. Então está acabando os 12 mil anos, nós precisamos tentar melhorar, tentar fazer as coisas boas, né? Mas vamos continuar falando do que nós estamos falando. Então essas são algumas situações, né, de um espírito quando ele vem. Porque o que acontece? Muitas vezes o homem, né, judia de uma mulher, bate numa mulher, sei lá, faz tanta coisa errada, né? Pode até assassinar, fazer tanta coisa errada, estuprar, fazer um monte de coisa. Consequentemente, na próxima encarnação, ele vai vir mulher, ou não nessa, na próxima, talvez uma outra, mas ele vai vir mulher para ele sentir. E vão fazer com ele tudo aquilo que ele fez com outros, né? Outras mulheres quando ele estava homem. E tem aquelas encarnações que você é homem, que você passa muito tempo homem, por mais que você não tenha feito nada de errado, mas você passa muito tempo homem. Só que você é um homem muito viril, muito homem mesmo, né? Eu não gosto disso, não gosto daquilo porque eu sou macho. Aquela história da pessoa fala, sou macho, não sei o que lá, não faço isso, não faço aquilo. Então tem uma personalidade muito forte masculina.
Aí, quando precisa encarnar no corpo feminino, vai aparecer essa característica masculina no corpo feminino durante algumas encarnações. Mesma coisa uma mulher, né? Mulher tem uma personalidade muito feminina, muito forte, né? Muito dona de si, comanda uma casa, manda no marido, manda nos filhos, comanda uma empresa. É uma feminina, mas uma personalidade muito forte. E ela precisa desencarnar. Quando ela desencarna, ela precisa muitas vezes vir num papel de homem, no corpo de homem, para sentir a diferença. No corpo, qualquer corpo, né? Pode ser num africano, num indiano, num estadunidense, né? Dos Estados Unidos, um canadense, um japonês, né? Um chinês. Dependendo, pode vir lá como homem, como mulher. Agora vamos falar dos pais que muitas vezes não aceitam, né? Então você tem os pais que são casados, né? Pais, geralmente quem não aceita é pai hétero, né? Casa com um homem, casa com uma mulher, e geralmente os pais héteros não aceitam que os filhos sejam homossexuais, né? E muitas vezes o filho está numa condição dessa, né? Para fazer alguns acertos e ele talvez também esteja naquela situação porque está passando, tem que viver a experiência feminina e masculina. E os pais, eles deveriam entender que aquilo é uma passagem, né? Porque os filhos não são seus filhos, né? O espírito não é criado na barriga da mãe, né? No ventre da mãe. O espírito já é criado, só dá uma chance para ele viver uma experiência encarnada. Então os pais deveriam entender, devem entender que os filhos deles não são filhos deles, são filhos criados por Deus e são espíritos que podem ser muito mais velhos do que os próprios pais encarnados. E que precisam viver uma experiência, né? Precisam viver uma experiência convivendo com o mesmo sexo, né? Com parceiros de mesmo sexo. Eles precisam ter essa experiência de vida. E os pais que tivessem, né? Infelizmente os pais não têm esse conceito, né? Os pais mais antigos, né? Eles não têm esse conceito espiritualista, esse conceito espiritual, né? Porque é trazido muito por causa das raízes, né? As raízes, tem muitas raízes católicas, muitas raízes evangélicas que não aceitam, né? Inclusive falam que o espírito a pessoa está em possesso de espíritos trevosos, tal, não sei o que lá, mas não tem nada a ver isso. É um espírito como outro qualquer, né, irmão, que nasceu e precisa ter uma experiência. Então, o meu conselho para os pais, né, que vivem isso, né, essa afronta, que eles acham isso uma afronta, que não querem saber dos filhos, né? Deserdam os filhos muitas vezes, né? Não querem nem saber do filho da filha porque ela casou com um sexo semelhante, né? Dois homens e duas mulheres, né? Mas isso é uma coisa maravilhosa porque é uma experiência na carne, uma experiência no espírito. E cada espírito precisa experienciar e ter uma visão diferente, né, nessa terceira dimensão. Nós mesmos um dia vamos, se nós já não passamos por experiências de ser homossexual, né? Hoje pode ser que a gente seja hétero, mas a gente já teve experiência de homossexual, né? Então a gente já teve essas experiências, só que muitas vezes, por causa desses 12 mil anos, a gente não lembra. E muitas vezes o pai e a mãe que é muito voltado nisso, pode, né? O pai é muito másculo, não permite, na próxima encarnação pode nascer no corpo feminino. A mãe que não aceita, né? Um filho que case com outro homem, né? Um homem que casa com outro homem, a mãe também não aceita, ela pode vir noutra encarnação como homem, e ela como uma pessoa muito feminina, ela vem no corpo masculino, mas ela é feminina, ela vai querer casar com um homem, então vai nascer, né? Vai ter um relacionamento homo, né? É, 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 vai casar com uma pessoa do mesmo sexo. Mas isso é normal, a gente precisa ver isso, irmãos, como uma coisa normal, né? Uma coisa da vivência espiritual, da transição espiritual, das experiências espirituais de cada irmão, de cada espírito encarnado. Não podemos nos esquecer que os espíritos que estão aqui na planeta Terra, vivendo essa experiência, eles são de vários orbes, de vários planetas, né? Geralmente, até então, degradados, né? Porque aqui seria uma planeta prisão e um manicômio judiciário para espíritos doentes, né?
espíritos com problemas de ego, problemas psicológicos da alma, né? Então esses espíritos eles vêm aqui para ter várias experiências muito diferentes, experiências ímpares, né? Pares e ímpares, bem diferentes daquilo que ele está acostumado, para ter essa experiência e melhorar a sua vida, melhorar seu ego, melhorar a sua estrutura, né? Melhorar o que ele pensa, melhorar o que ele fez, acertar as suas vidas passadas, né? Então a gente não pode ficar bravo com o que acontece, né? Com as coisas que o mundo espiritual permite ou que não permite, mas que a gente mesmo busca, corre atrás, né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, porque Deus permite. Não é que Deus permite, Deus é só amor. Deus é só amor, Deus é só carinho, Deus só quer o bem para os seus filhos. É nós que estamos pelas nossas escolhas, né? Muitas vezes a gente escuta, né, os espíritos, né, filmes, né? E espíritos mesmo comentando, né, canalizados que a pessoa está onde deveria estar. Mas o que quer dizer isso? A pessoa estar aonde deveria estar. Ela está onde deveria estar pelas suas escolhas, né? Quando Jesus disse a Nicodemos, né, que é necessário nascer de novo, Nicodemos pensou assim, mas como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe? Jesus estava se referindo à reencarnação, ele precisava nascer de novo, morrer e nascer de novo, morrer e nascer de novo e morrer. Quando naquela parte de Jesus que os profetas falaram que queriam Elias, né? Jesus falava, Elias já veio, vocês não reconheceram que era João Batista, né? Então, muitas provas que existem, né, através dos evangelhos da reencarnação. A reencarnação é uma verdade, irmãos, né? A ressurreição não é verdade. A reencarnação é uma verdade. Porque a ressurreição você vai ter só uma vida aqui, vai aproveitar ou não vai aproveitar, e vai morrer, e vai para o inferno, e vai morar com Deus. Só que nós precisamos pensar naqueles irmãos que nascem numa família pobre, numa família necessitada, né? Pessoas irmãos que nascem com bastante dificuldade. Não é justo isso, né? Aí Deus não seria justo, não seria só amor. Isso aí acontece pelas escolhas de cada espírito, né? Da onde que ele vem? Ele vem transmigrado de outro planeta para a Terra. Vindo transmigrado, ele vai trazer as suas consequências do que ele fez. Aí é feita uma programação encarnatória aqui para 12 mil anos, que geralmente que dura, né, um tempo, né, dos espíritos estão encarnados, né, para esse processo, né, geralmente dura 12 mil anos, mas pode durar 12, 30, 50 mil anos, mas geralmente aqui estava durando 12 mil anos, para os espíritos encarnados tentar melhorar, evoluir, né. Graças a Deus que o planeta Terra foi ouvido, né? O espírito ligado ao planeta Terra foi ouvido, ele está evoluindo para a quinta dimensão. E graças a Deus que ele está puxando todos nós juntos, né, para essa evolução. Então espero que os irmãos, né, consigam evoluir, consigam ascender, consigam entender, né, que a ressurreição não existe. Porque se a ressurreição existisse, seria uma coisa muito capada, uma coisa muito ruim, sem ter. O espírito não teria experiência, né? Não teria experiência nenhuma. Ele viveria aqui na Terra, uma vida só de 80, 100 anos, morreria e ficaria dormindo. Tem muitas religiões que acreditam que fica dormindo, mas tem tanta coisa para fazer no mundo espiritual, né? Por que vai ficar dormindo? Vai ficar embaixo do trono de Deus, dormindo, desprotegido, né? Não, existe a reencarnação. A reencarnação para que o espírito venha, viva várias vezes, 200, 250 vezes, né, 280 vezes, num turno aí de 12 mil anos, 15 mil anos, né, no espaço. Para que o espírito possa mostrar quem ele é, desenvolver e ter as melhorias necessárias, né, no seu corpo, né, nos seus corpos mentais, nos seus corpos astrais, né, para que ele possa mudar e ascender, e talvez até voltar para o planeta de origem, né? Muitos espíritos que estão encarnados aqui, que estão fazendo bem, a tendência é voltar para os seus planetas de origem, para as suas famílias de origem, né? Porque todos nós que estamos aqui, irmãos, todos os espíritos que estão encarnados aqui, todos nós deixamos nossa família, de onde é que a gente veio, do planeta que a gente veio. Todos nós somos órfãos, vamos dizer assim, colocar assim.
Porque se nós formos de um outro planeta, que fizemos muito mal no outro planeta, e aqui for um planeta prisão, a gente está órfão aqui nesse planeta. De 13 mil metros quadrados aqui, né? Mas é um planeta prisão. Se nós fazermos tudo certinho, a tendência é que a gente volte para o nosso planeta de origem, né? Para a nossa família de origem. Mas não necessariamente que seja família de origem, porque dependendo o tempo de vida de um espírito, né, ele pode ter passado já por vários planetas, né, e já talvez nem volte mais para aquele planeta de onde ele se originou, porque talvez aquele planeta já não exista mais. Como o planeta de Jesus, né, onde é que Jesus cresceu, se desenvolveu como espírito, né, para chegar no que ele chegou, o planeta dele já não existe mais. Não sei se o sistema solar dele existe, mas o planeta dele, segundo informações do mundo espiritual, ele já não existe mais. Então Jesus já não tem nem como voltar, né, para o seu mundo, né? Mas se nós formos uns espíritos ainda, jovens ainda, né? Jovens que eu digo é de 2 bilhões e 500 milhões de anos, né? 3 bilhões de anos, né? Então a gente ainda tem condição de voltar para o nosso planeta de origem, da nossa família, de onde é que a gente saiu, foi criado, né? Como um espírito, né? Primeiro espírito, primeiro planeta. Porque esse não é o primeiro espírito, primeiro planeta de cada espírito, né? Nós somos degradados cósmicos. Os irmãos precisam entender que isso aqui é um planeta prisão, não é um planeta de nascimento, é um planeta prisão. Todos os espíritos estão aqui, já têm uma certa idade, já são velhos, né? Fora aqueles irmãos que, por misericórdia de Deus, também estão aprendendo, né? Que nascem como, são criados como espíritos, nascem no mundo mineral, no mundo vegetal, vivem como animais no mundo animal, depois vão para o mundo elemental e depois vêm para o mundo hominal. Nós também temos espíritos assim encarnados aqui na Terra. Mas eu acredito que a maioria dos espíritos que estão aqui são degradados, né? E aqueles espíritos que nasceram aqui, que saíram dos elementais, né? Estão vivendo uma experiência como homem, uma experiência hominal, né? Como homem, como mulher aqui na carne, terceira dimensão. Esses espíritos, infelizmente, eles não vão conseguir ficar para a quinta dimensão, eles não vão ter maturidade espiritual para a quinta dimensão. Infelizmente, eles vão ser degradados, né, para outros orbes, para lá, nesses outros orbes eles vão ter as experiências e a chance deles, né, de lá na frente daqui 13, 15, 50 mil anos, 100 mil anos, passarem por uma mudança, né, por um apocalipse, pela separação do joio do trigo, né, como está acontecendo aqui, e o planeta onde é que eles vão passe para a quinta dimensão, eles consigam evoluir naquele planeta, né? Então nós temos espíritos jovens também no planeta, e como nós temos degradados cósmicos, degradados de orbes, né? Orbes quer dizer de outros planetas, degradados de outras galáxias, né? Degradados de outros sistemas solares aqui vivendo. Então, então acho que deu para explicar para os irmãos, né, para os pais, né, que vão ver esse vídeo, né, pai, mãe, não fique bravo. Ore pelo seu filho que você pode não aceitar que ele é casado com um homem casado com outro homem, né, uma mulher casada com outra mulher, você pode não aceitar. Mas isso é natural no mundo espiritual, isso é natural, né, no universo, isso é bem natural. É bem corriqueiro que aconteça isso, irmãos, né? A gente que vê, porque está muito enraizado, está no esquecimento, tem essa influência muito, né, das doutrinas, né, que são pregadas aqui, a gente tem essa influência que esse são é do mal, é espírito trevoso, não sei o que, não, isso daí não é os irmãos mesmo, porque os irmãos que estão evoluindo mesmo. Então esses irmãos que estão evoluindo, né, eles deixam eles viver, parabéns para eles, têm que viver, eles têm que ter uma experiência, Deus abençoe vocês, irmãos, né? E os pais desses filhos, né, também, orem por eles, irmãos, ajudem eles, os pais, né, as mães, os pais, né, pai e a mãe. Aceitem isso, irmãos, aceitem essa situação dos teus filhos, porque não é coisa deles, não é eles que querem, acontece, simplesmente acontece, né? E é mais forte do que eles, e a gente precisa entender, e aceitar, e orar, e vigiar, e ajudá-los também. Então, espiritualmente, quanto mais o pai e a mãe aceitar, e quanto mais o pai e a mãe ajudar, mais ele vai fazer com que o filho evolua, e o pai e a mãe também evoluam, né? E possam, depois de desencarnado, ir para uma colônia, ter uma experiência reencarnatória, ter uma vida boa aqui, já projetar uma parte da sua próxima reencarnação, ir para uma colônia espiritual, fazer uma programação espiritual e ter uma programação cada vez mais de luz, cada vez mais
voltada para as coisas de Deus, né? Para as leis universais de Deus e ser um espírito cada vez melhor e poder evoluir cada vez mais, né? E para nós chegarmos à estatura de um varão perfeito. Eu acho que os irmãos entenderam, né, irmãos, que tudo depende, né, da elevação, do entendimento, do crescimento, né? E daquilo, né, que o Espírito tem, ele traz, né? Toda aquela vivência, né? Toda aquela característica do Espírito, né? Do que ele já passou, do que ele já viveu, né? Essa maturidade espiritual, né? Vai ajudar também bastante. Espero que os irmãos tenham entendido. Pais, orem, amem seus filhos, não desertem seus filhos, né? Isso é uma coisa normal, tá bom? Deus abençoe, fiquem na graça, na paz de Deus e até o próximo vídeo.